surgem exatamente quando nós escutamos abordagens como essa agora do ano. A queixa permanente, não tem autocrítica, não tem uma reflexão da esquerda sobre os seus erros, ela não muda, ela é dogmática, ela só conhece o próprio umbigo e nem reconhece evidências históricas como essas evidências do fracasso da União Soviética, de um fracasso semelhante, mas também bastante diferente do socialismo na China. Pode colocar mais próximo do microfone. E para saber por que a esquerda se comporta e pensa como ela pensa, nós temos que voltar na história. Nós temos que voltar até os inícios da sociedade industrial, até o início desses tempos que para nós são os tempos politicamente modernos. E aí tem uma data que é crucial, e o lema aí na parede já diz tudo, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, o grande lema da Revolução Francesa, ou a morte. Muitos não levam isso muito a sério. Nós conhecemos só essas três grandes palavras e até hoje achamos isso muito bonito. E, de fato, né, quem duvida, né, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? E exatamente aqui se já... Aqui já se anuncia o nosso problema. O mal nasce do bem. O mal na política nasce das boas intenções. Nenhum desses assassinos que nós criticamos hoje, ou desses ideólogos dos quais nós cobramos autocrítica, vai nos dizer: eu estou na política para maltratar você, eu estou na política para perseguir minorias, eu estou na política para matar milhões, centenas de milhares, ou se fosse só um. Isso você vai ouvir de ninguém, e realmente isso não é o ponto de partida da política da esquerda. O ponto de partida da política da esquerda são os ideais da Revolução Francesa, voltando mais para trás ainda, os ideais políticos e pedagógicos de autores tão pouco suspeitos como o Jean-Jacques Rousseau. Isso até para os que não gostam da esquerda contemporânea é às vezes uma novidade. O que pode ser tão perigoso defender a liberdade, a essa ou a fraternidade? Quando nós olhamos para esse lema, essa bandeira da Revolução Francesa, podemos dizer a fraternidade não é nenhuma novidade. Ela nós conhecemos no fundo do âmbito dos cristãos que prezam o amor ao próximo, a fraternidade e pregam, né, o amor ao próximo. Isso é uma reminiscência diretamente religiosa. A igualdade, a liberdade, aí está se formando um explosivo. Em primeiro momento muito sedutor, muito simpático, até hoje a maioria, né, de nós vai ser adepto a uma política da igualdade, né? Então o feminismo se alimenta a partir daí. Nós temos um horror contra hierarquias, etc. Então a igualdade, até o contemporâneo sente-se atraído por ela, mas ela é perigosa. Ela é perigosa, ela é tão perigosa como a liberdade. E quando ela começa a igualdade e liberdade a ser perigosas, existem curiosos conceitos que tem, quando nós radicalizamos eles, uma tendência de se autodestruir. Dificilmente a fraternidade se autodestrói. Você não pode ser mais do que fraterno com alguém. Mas a igualdade
ela significa a destruição de todas as diferenças, hierarquias sociais que caracterizam qualquer sociedade. A sociedade humana ela não é feita por tijolos, por lajotas, onde cada pedra é igual a outra. A família é a união dos desiguais. Quem prega em ambientes sociais a igualdade, ele se coloca em posição para destruir laços sociais que se baseiam na base da desigualdade. E só a desigualdade exige de nós, inclusive, fraternidade. Né? Nós temos que ser fraternos, solidários com os mais velhos da nossa família, com os mais jovens, com os bebês, com os doentes, etc. Então, parece algum espírito do passado. Então, nós vamos, no decorrer da minha fala, descobrir algumas palavras, alguns conceitos desse tipo, aparentemente insuspeitos, mas que alimentam a esquerda e que fazem tão difícil de combater ela até hoje, porque eles sempre nos confrontam com o bem, com a intenção de querer o bem. E nós temos que aprender e decifrar como na história real, e isso não é só um problema da esquerda brasileira, até esse problema aqui é já de forma bastante atenuado, né? Mas esse problema explodiu nos anos 30 na União Soviética, exatamente nessa fase que o Luan citou, dos grandes expurgos. Mas começa como se fosse um teste inicial, uma prova, um treinamento. Tudo isso começa na Revolução Francesa, tal festejada e tal prestigiada internacionalmente. A Revolução Francesa é o primeiro momento totalitário na sua segunda fase, quando os revolucionários decapitam o rei, a Marie Antoinette, quando passam para uma fase do terror. O terror combinado com o elogio das virtudes. O Robespierre, líder dessa facção dos jacobinos, né, da primeira esquerda, né, partido presidente na Assembleia Nacional em Paris, a esquerda, com Robespierre, com Danton, com Marat e outros. Essa esquerda proclamou: nós temos que acelerar a história, a realização das virtudes, nós temos que introduzir o terror para conseguir isso. Isso foi uma posição clara, explícita, não é uma invenção minha. Terror e virtude. A partir daí, nós temos uma bastante interessante combinação dessas duas palavras que nós podemos usar frequentemente na análise política, que é o terror das virtudes. O terror das virtudes. O stalinismo não terrorizou com o pecado, assim dizer. Ele nos terrorizou com a defesa de conceitos valiosos, com a defesa da igualdade, com a defesa do bem-estar das classes operárias, com outras virtudes que nós conhecemos. E até o nosso politicamente correto de hoje, que também é só um problema diluído, assim, desse terror das virtudes dos jacobinos e do terror stalinista dos anos 30. Até no politicamente correto você sente que o oposto na discussão, né, sempre vai se apresentar com as melhores intenções possíveis. E isso é importante decifrar, senão nós vamos nos livrar dessa esquerda nunca. Porque sempre voltam pessoas com boas intenções e sempre erram no caminho da radicalização dessas boas intenções. Então, o mal nasce do bem. Isso é a primeira lição, mas nós estamos sendo confrontados com o fenômeno totalitário. O mal nasce do bem.
o Marx, né? Até a gente tem uma certa sente-se motivado de defender o Marx contra seus leitores, né? Por exemplo, Marx era só um inofensivo teórico. Muitos também isso seria a linha de ataque errado, né? De dizer, por exemplo, a União Soviética, o socialismo, o comunismo, o totalitarismo do século XX, inclusive o chinês, são, assim dizer, a realização da teoria marxiana. Negativo, muito negativo. A teoria marxiana é um filho da sua época, né? Divide, né, todas as ilusões do progressismo, da filosofia do progresso do século XIX, que nós encontramos em muitos outros autores. Um otimismo que o desenvolvimento tecnológico vai levar a uma modernização, uma melhoria da sociedade. Isso está embutido na teoria do Marx, do desenvolvimento das forças produtivas, etc. Claro que ele deu uma conotação classista, de luta de classes. Eu não estou defendendo o marxismo, mas eu estou insistindo na separação entre os teóricos do século XIX e aquilo que aconteceu no século XIX. O Lenin, ele é um fenômeno muito interessante, porque ele faz até a ligação teórica, mas prática, entre o terror marxista e a teoria marxista. Em Marx nós temos uma tremenda falta de uma teoria do Estado. Marx não deixou uma teoria do Estado. Ele tem esse panfleto comunista, o Manifesto Comunista. Isso é mais um ensaio sem maior praticabilidade. Alguns comentários do 18 Brumário e outros escritos históricos. Isso tudo você não tira uma teoria do Estado, nem uma teoria que seria capaz de guiar uma revolução, algum manual assim, para realizar uma sociedade socialista ou comunista. Marx era, em primeiro lugar, um economista, e como tal, ele merece ser lido até hoje, diria, em todos os 3 volumes do Capital. É interessante discutir com ele, mas o que aconteceu na cabeça do Lenin, né, foi exatamente colocar uma teoria do Estado dentro do marxismo que lá não existia. Um dos escritos mais conhecidos de Lenin chama-se Vastun, por exemplo, O que fazer, né? E também Estado e Revolução, né? Todos escritos antes da Primeira Guerra Mundial, mostra muito bem que aí tinha uma lacuna. Os revolucionários não sabiam o que fazer. Lenin tentou dar a resposta que ninguém conseguiu tirar assim tão diretamente do próprio marxismo. O Marx esperava uma auto-revolução da sociedade burguesa a partir da base econômica. Ele tinha um desprezo pelo atraso da Rússia, pelos camponeses, etc. A última coisa que ele ia esperar seria uma revolução na periferia. Ele esperava uma revolução na Inglaterra, na Alemanha. Então, Lenin, de certa maneira, introduzia algo novo e o Stalin deu, assim dizer, o resto, né? Mas eu coloquei essa imagem aqui porque isso eles sempre fazem, insistir na tradição e na tradição sem contradições entre Marx, Engels, Lenin, Stalin, depois vem Mao Tse-tung e, né, pela ridícula PCdoB, né, ainda Enver Hoxha da Alemanha, né? Mas essa unidade não existe, e nós temos que, sim, prestar atenção ao que aconteceu na Rússia. E na Rússia aconteceu que a revolução devorou os seus filhos. Essa imagem, a revolução devora seus filhos, é uma palavra de um girondista,
um revolucionário, mas um revolucionário da direita, né, para os jacobinos da Revolução Francesa, que disse isso antes de perder a cabeça na guilhotina. Ele disse que a Revolução Francesa é como Saturno ou Cronos, né, que devorou seus próprios filhos, com medo dos filhos. Porque ele mesmo tinha castrado seu pai, estava com medo dos filhos, e estava com medo que eles iam fazer a mesma coisa com ele. E, assim, devorou os seus filhos. Aí vocês podem ver que 12 ou 13 dos membros do CK da Revolução de 1917, que aliás tem hoje seu jubileu, né? Hoje, dia 7 de novembro, tem 101 anos. 101 anos, sim. E faz 50 anos da revolta em Praga também, né? Contra a União Soviética e seus tiranos. Né? Então, esse devorar os filhos literal, né? O Stalin, ele matou simplesmente toda a liderança da Revolução de 1917. Bom, eu não tenho tanto tempo que a gente precisaria horas para dar jus a cada aspecto desse século XX, que nós estamos acostumados de pular. Nas universidades, nas ciências sociais humanas, nós pulamos sempre o século XX e trabalhamos com autores do século XIX. É impressionante. Né? Existem autores que posso só recomendar, como Arthur Koestler, que escreveu esse livro Darkness at Noon, em português Eclipse, se não me engano, se existe uma tradução portuguesa. Koestler era comunista, durante 7 ou 8 anos era comunista, e descreve nesse livro, numa figura fictícia, que chama-se Gorbachev, descreve o processo contra Bukharin, que fica um ano preso, até que ele confessa de ter cometido crimes que ele nunca cometeu. Que ele era espião para os ingleses e alemães, que ele cometeu atos contra a Revolução, e planejava atentados e coisas assim. É um absurdo. Esses processos em Moscou são absurdos, mas nós temos que tentar entender, e o Arthur Koestler tentou entender isso, por que um Bukharin se auto-incrimina frente de um teatro que eram esses processos, e sabendo que ele ia morrer. Aí sim pesa o marxismo. Aí pesa a ideologia que esses revolucionários da primeira hora tinham, de achar que a história ia inevitavelmente e objetivamente, cientificamente embasada na direção do socialismo comunismo, e aí no meio do caminho sim, iam surgir obstáculos, e nesse momento o Bukharin aprendeu em um ano na prisão que ele era um obstáculo para a caminhada objetiva na direção da sociedade sem classes. Morrer por causa das ideias. Né? Tem uma música famosa de Jorge Coração, morrer por as ideias. Esses aí morreram por causa das ideias. Hoje, isso está muito longe da gente hoje. Assim, é raro ver um contemporâneo, fora os terroristas, né? Que ainda morrem por causa de ideias. Né? Mas essa época, o totalitarismo, ele é só compreensível quando nós entendemos isso. Eram ideias, né? E uma compreensão da ciência, de uma compreensão científica da história, que levou pessoas inteligentíssimas, como Bukharin, para se auto-incriminar e para morrer. Arthur Koestler descreve isso com muita propriedade. O outro é Manet Ferber, como uma lágrima no oceano, uma trilogia, também ex-comunista. Esses são sempre os melhores. Vocês conhecem a Comintern Internacional Comunista de dentro, e sob o impacto dos processos em Moscou, 37, 38, eles se distanciaram do comunismo, marxismo, e produziram essas obras. Né? Então, posso só recomendar Manet Ferber
como uma lágrima no oceano. Inclusive, é bom para dar de presente para um amigo esquerdista. Vão chorar. O clássico, claro, é Solzhenitsyn, Arquipegula, né? Isso é mais conhecido, não precisa de muitos comentários. Né? Também o Insider. O sistema dos gulags são campos de concentração. Né? Glave é upravlenice lagerei. Até eu tenho problemas com isso na Rússia. Gulag é uma abreviação disso aí. Mas são campos de concentração. E esses campos de concentração eles surgiram um pouco antes dos campos de concentração na Alemanha. Só para mostrar o histórico assim, da alimentação retroativa ou mútua, né, dos totalitarismos, né, um aprendeu do outro. Né, assim. É um sistema enorme, documentado. Nós temos, a partir de 91, quando a União Soviética implodiu, nós temos arquivos abertos, né, nós temos também esse excelente trabalho, com o título um pouco jornalístico, mas o trabalho excelente do Livro Negro do Comunismo. Né? Uma equipe de historiadores realmente que 20 anos atrás trabalhou, né? Mas ainda os números dos mortos ainda estão são estimativas. Assim, eles colocam aqui lágrimas por cada milhão. Né? Isso são os diversos totalitarismos. Mao Tse-tung, né? Eu também um pouco sabe que isso, ele ganhou a taça do maior assassino. O segundo é Stalin, e só em terceiro lugar, né? Vem o Hitler. Né? Isso não desculpa nada, não relativiza nada, mas só para mostrar que o problema é muito maior. O problema é muito maior do que Hitler, sobre quem nós falamos o tempo inteiro. Né? Os 6 milhões, uma estimativa, 6 milhões de judeus mortos em campos de extermínio dos nazistas são uma parcela desse sofrimento por qual a Europa passou nesses anos. Uma parcela. O problema é muito maior. É muito maior. Às vezes nós esquecemos disso. E agora números são números. Quando nós fazemos uma hora mais calma, um exercício e tentamos imaginar 1, 2, 3 mortos. Assim. Normalmente a gente só chega a 1 e já basta. Você lembra da avó que morreu? 1 morto já tá bom, tá bom tamanho. Né? Agora chega a 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 10. Na verdade, nós nem conseguimos contar até 10. O nosso cérebro, não estou falando sobre mortos, não, sobre 10 fenômenos. Se nós imaginarmos 10 corpos, né? nós começamos a organizar esses 10 corpos no nosso cérebro em unidades de 3, 3, 3, mais 1. Assim, 10, no conjunto de 10 é muito difícil de imaginar. Mas ainda conseguimos por quê? Porque nós temos 10 dedos. Né? Ainda assim, as pessoas normalmente preferem só contar até 2. Né? Assim, o nosso cérebro é binário, certo, errado, homem, mulher, né? Magro, gordo, assim, é binário. Nossa preferência, até o nosso computador faz tempo que é isso. Sempre 1 e 0, né? 2 opostos. Então, essas estatísticas das mortes do totalitarismo são, para nós, simplesmente ininteligíveis. Para nós, também não faz muito sentido de dizer, matou 6 milhões ou matou 4 milhões. Uma vez eu disse numa discussão, mas sobre os campos de concentração, os campos de extermínio de Hitler, eu disse, mas eu li que eram só 4 milhões de judeus. O outro lado quase que ia jogar pedras na minha direção porque achavam que ia negar o Holocausto.
Em vez de ficar contente que eventualmente 1 milhão ou 2 milhões menos foram mortos, não insistem em números que podem até ser verdadeiros. A questão não é essa. Mas a questão dos números encobre um real problema. Por causa disso também eu coloquei aqui só dos 2 anos. E não dizem que Stalin matou 20 milhões. Mas para esses 2 anos dos processos em Moscou, nós temos números fidedignos, porque tem protocolos, tem autos, né, tem estatísticas, etc. Mas aí vocês veem, né, 681, 692 executados. 681 executados. Em 2 anos. E essa fúria, por causa disso, o título da minha apresentação, a Revolução devora seus filhos, o Stalin simplesmente decapitou o exército da União Soviética. Ele decapitou. Eles ficaram num estado tão precário que quando Hitler e as tropas alemãs invadiram a União Soviética em 1941, eles tinham problemas de se reorganizar e o Hitler chegou até 70 quilômetros distante de Moscou, quase tomou Moscou. Finalmente se reorganizaram e conseguiram dar o troco militarmente. Né? Então o Stalin destruiu a estrutura a liderança das Forças Armadas, também eliminou toda a liderança política. Todos os, já foi dito, todos os líderes da Revolução de 17. E isso é uma das poucas ideias que ficou em pé. Os russos são cristãos, os russos são europeus, que muitos não sabem. Parece que a Europa termina com a Polônia, mas os russos são europeus. Deveriam estar dentro da União Europeia. E eu coloquei essa imagem no final porque é um convite de se é possível de homenagear intelectualmente essas vítimas do comunismo e do totalitarismo e lembrar ao mesmo tempo que as categorias mais perigosas, os conceitos mais perigosos na política são os conceitos que se encostam em conceitos de origem religiosa. Tudo que é nos caro, até o que chamamos de direitos humanos, né? Tudo que é nos sagrado, a vida, etc. Isso tem tudo a sua origem no judaísmo, cristianismo, toda a tradição grega, romana, e quando nós tocamos inconscientemente com conceitos políticos, em conceitos religiosos, aí estamos já quase dentro do período totalitário, né? Porque muitos esperavam da política nada menos do que a salvação. Então o marxismo, né, onde ele errou feio, é nos oferecer, na sua filosofia da história, uma nova escatologia, uma escatologia laica, uma doutrina da salvação. A salvação não seria mais a vida eterna ao lado de Deus, no céu, não seria a promessa da sociedade sem classes e uma sociedade sem sofrimento humano, né? Então essa laicização das categorias religiosas é sempre extremamente perigoso. E também quando nós oferecemos alternativas e começamos a nos apaixonar por novas categorias, como por exemplo a categoria da liberdade, nós devemos sempre trabalhar com freios para não querer demais desse bem, porque esses conceitos se autodevoram e se autodestroem e depois devoram os seres humanos com carne e osso. Obrigado.